Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo, com a tua família. Espero que esteja realmente tudo bem com vocês. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sempre convosco. Amém? Amados, eu quero aqui trazer uma palavra nesse dia sobre a carta de Judas. Em um devocional que eu estava fazendo, eu estava lendo a carta de Judas e ela é uma carta fantástica. É uma carta pequena, né? Ela tem 25 versículos. Ela tem só um capítulo. Na verdade, não tem capítulo, né? Seria só um capítulo e 25 versículos, né? Judas a Bíblia apresenta ele como irmão de Tiago, né? Tiago, aquele que escreveu a epístola de Tiago, né? Apóstolo do Senhor também. E Tiago é tido como meio-irmão de Jesus, então provavelmente Judas também era meio-irmão de Jesus. Esse Judas, nessa epístola, que é a última epístola antes do Apocalipse, esse Judas não é o Iscariotes, que traiu Jesus, mas esse aqui é outro Judas, ok? Era um nome comum da época, né? Como hoje tem tantos Flávios, Fábios, Maicons, etc. Então Judas ele escreve uma carta e essa carta é surpreendentemente muito idêntica à segunda carta do apóstolo Pedro. E o conteúdo principal dessas cartas é alertar os cristãos a defenderem a fé contra falsos profetas. Se você está passando por lutas e aflições, esteja atento, porque um dos culpados, se não o principal culpado, de nós passarmos por lutas e aflições muitas vezes é os falsos profetas. Deus tem nojo desse povo. Só que falso profeta, ele não é um ser que vem de rabo e chifre e com cheiro de enxofre. Esse é o problema. O falso profeta, ele vem às vezes de terninho, gravatinha. Ele parece uma ovelha. Parece. Ele até usa a Bíblia. Mas as suas motivações são totalmente equivocadas. Alguns são hereges não por querer, por ignorância, mas são tão perigosos quanto os que são hereges intencionalmente. E nós estamos cheios desses hereges. E essas heresias têm se multiplicado de uma forma assustadora na igreja de Cristo. Então, querido, eu quero usar aqui a carta de Judas para fazer um alerta à igreja. O Senhor nos chama para um arrependimento. O Senhor nos chama para uma vida verdadeiramente cristã. Eu tenho aqui um comentário de Spurgeon, Charles Haddad Spurgeon, e olha o que ele diz em um comentário dele a respeito do versículo 4 da terceira epístola de João. Ele diz o seguinte: é ótimo ouvir que nosso povo habita na verdade como foi ensinado. Mas seguir a verdade significa algo mais. Significa ação em consistência com a verdade. Esse aqui é o ponto. O que a gente percebe, e Judas vai tratar isso, é que nós vemos uma geração de cristãos que eles se dizem cristãos, salvos, na verdade, e inclusive pregadores, mas eles não têm consistência na verdade. É mais ou menos os pregadores. Minha pegada aqui é mais com os pregadores. Eles dizem que conhecem a Deus, que têm revelações, que têm sonhos, que têm autoridade sobre demônios, sobre anjos. Mas quando você vai observar a vida deles, é uma vida imoral. Eles não têm consistência na verdade. Eles apenas estão preocupados com números.
As pessoas são números e eles disputam. Eles acham que as igrejas estão numa espécie de guerra, de disputa para ver qual igreja tem mais quantidade de pessoas, para dizer eu prego mais do que você, minha igreja é melhor que a tua, e no fim se botar toda essa raça junto. Eu vou deixar quieto meu comentário para não escandalizar ninguém. Mas, queridos, nós vivemos em dias em que a preocupação não é mais com Cristo, com o Evangelho, com a glória de Deus, com as doutrinas bíblicas, com a verdade consistente. Não. A preocupação é com números. Quantos membros? Que tamanho é a minha igreja? Minha igreja é maior que a tua? A minha igreja entra mais dinheiro que a tua? Simplesmente números. Mas e como é que vai ficar diante de Deus? Olha, Jeremias pregou durante 40 anos. Ninguém se converteu. Ninguém. E o povo foi para o cativeiro babilônico. Noé pregou por 120 anos. Se não me falha a memória. E ninguém se arrependeu. Ninguém. Eles não eram homens de Deus? Eles não eram homens de Deus. Paulo, as igrejas, alguns historiadores vão dizer que as igrejas de Paulo, tinha igrejas de 40 membros, tinha igrejas com menos do que isso, tinha igrejas um pouco mais, mas a preocupação de Paulo nunca foi em lotar as igrejas em números. A preocupação de Paulo sempre foi a glória de Deus e manter o evangelho puro. Paulo diz que o evangelho para uns tem cheiro de vida, para outros cheiro de morte. Nem todos que ouvem a pregação do evangelho de fato vão se converter. Mas ao pregador, a responsabilidade é muito grande em pregar o evangelho. Sabe qual é o maior problema dos pregadores da nossa geração? É que eles não conseguem pregar tendo só um na plateia. Eles estão preocupados com a plateia toda. Eles querem multidões, eles querem os nomes deles nas redes sociais, eles querem os nomes deles em holofotes, eles querem ficar famosos, eles querem dar entrevista, eles querem que as pessoas comentem seus nomes. Bem, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que estar atentos a isso. Porque levar o evangelho, a mensagem de Deus, nós só temos que ter preocupação com um na plateia. Apenas um, de fato, é a plateia que nós temos que estar preocupados. E o nome dele é Jesus Cristo, Senhor. Hoje advogado, mas também será o justo juiz. É com ele que nós temos que estar preocupados. O que realmente importa é o que ele está vendo. O que realmente importa é o que ele está aprovando. Não são números. E em busca desses números, em busca desse entretenimento, as igrejas, os pregadores, que na sua maioria são pessoas hedonistas, têm uma visão hedonista, que estão em busca do prazer. E o que eles oferecem não é evangelho, não é sã doutrina, não é cristianismo. É entretenimento. Shows gospels. Pessoas vestidas de chapulim no púlpito. Piada suja, contadas no que seria um sermão, uma pregação. Então, como dizia Charles Haddad Spurgeon, chegará o tempo em que não haverá mais pastores pastoreando ovelhas, mas palhaços entretendo bodes. Isso graças ao pensamento moderno, que, devido a uma teologia liberal, tem roubado o compromisso, a fé, a santidade no coração das pessoas.
E isso é graças ao abandono das Escrituras de muitos, das doutrinas, a sã doutrina, as palavras verdadeiras de Cristo. Se nós, como Igreja de Cristo, não nos voltarmos para a sã doutrina, se nós, como Igreja de Cristo, não nos voltarmos para a pregação do Evangelho, doem quem doer, nós vamos prestar conta com Deus. Nós vamos prestar contas com Deus. Então nós temos que estar atentos para não sermos enredados e enganados por essas ideologias hedonistas, em busca do prazer, teologia liberal, que põe a Bíblia toda em descrédito, teologia da prosperidade, que foi um grande marco na igreja cristã brasileira, que já está perdendo força, porque agora nós viemos aí com outra teologia. Hoje nós estamos aí com a teologia do coaching. Fuja disso. Esses meninos aí, que se dizem coaching, ainda não conhecem as Escrituras. Falam cada loucura, ofendem a Deus, mas agradam o povo, e o povo os aplaude e os ama. Paulo alertou Timóteo que as pessoas nos últimos dias levantariam para si profetas, pregadores, mestres, que lhes falariam aquilo que eles queriam ouvir. E é isso que está acontecendo. As igrejas bíblicas, as igrejas, os pregadores, e você pregador, antes de dizer que você é um pregador bíblico, seja honesto contigo. Pergunte-se se você realmente é bíblico. Se você realmente, quantas horas por dia você tira para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia? O serviço verdadeiro de um pastor não é só fazer 50 visitas num dia, tomar 50 cafezinhos e está tudo certo. O maior trabalho de um pregador bíblico é estudar as Escrituras e oração. Para que quando ele for para o púlpito, essas duas coisas reflitam. Essas duas coisas têm um efeito na vida de quem os ouve. Seja como cheiro para a vida, seja como cheiro para a morte. O importante é que Cristo seja pregado. Então, pregador, olhe para você mesmo. Será que você não é um desses que apenas traz entretenimento para o teu público? E você está falsamente iludido, achando que o número tem sido um sinal de que Deus está de fato contigo? Será que nós não estamos amontoando brasas de juízo sobre a nossa cabeça? Deus está chamando o seu povo para um arrependimento e para voltar às Escrituras, como era 50 anos atrás. Igrejas que tinham estudos bíblicos, que ensinavam as doutrinas, a verdade. Algumas se manteram assim, outras não. A grande maioria hoje está em busca de entretenimento, de lucros, de disputas, vivem em busca do prazer. Eu fico horrorizado quando eu vejo alguém dizer assim: você gostou do culto? Tudo bem, eu entendo que a pessoa vai dar sua opinião sobre o culto, mas no fundo o culto não pode ser feito preocupado em agradar as pessoas. Não é que eu tenho que ser desagradável, mas o culto tem que ter os elementos básicos e agradar a Deus. Seja ele um culto de ensino dominical, seja ele um culto público, evangelístico, não importa. Deus, Cristo, a verdade, a sã doutrina, a palavra, tem que ser o centro da vida do pregador. A carta de Judas nos diz o seguinte. Judas, ele se apresenta da seguinte maneira: eu, Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Ele já começa aqui a introdução com uma bênção, a principal bênção que você pode alcançar. Não é dinheiro, não é casa, não é fama, não é carro. A principal bênção que você pode alcançar é ser chamado pelo Pai
amado pelo Pai e guardado em Jesus Cristo. Ele continua, que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Hoje, é isso que a igreja tem que estar, as características principais da igreja. Uma igreja tem que ter misericórdia, um cristão tem que ter misericórdia, viver em paz e amor. Mas não o amor platônico, o amor bíblico, cristão, o amor verdadeiro. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que uma vez por todas nos foi confiada ao povo santo de Deus. Foi confiada ao povo santo de Deus. Então Judas aqui está fazendo um apelo para que nós, cristãos, viemos nos manter firmes na fé e defender a fé. Defender a fé. Mas para eu defender a fé, eu preciso conhecer os elementos básicos da fé. Eu preciso conhecer a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, as escrituras. Eu preciso conhecer. Como eu vou defender algo que eu não conheço? Como eu vou mostrar para o mundo secularizado a cosmovisão cristã se eu não conheço a cosmovisão cristã? E aí que está o problema. Hoje, nosso maior desafio, além de ganhar as almas perdidas, é evangelizar os evangélicos. Porque nós estamos cheios de pessoas evangélicas que não conhecem o evangelho de Cristo. Não conhecem a misericórdia, a paz, o amor, a justiça, a redenção, a expiação, a fé. Não conhecem os elementos básicos da fé cristã. E a carta de Judas diz que nós devemos defender a fé. Por que defender? Se nós temos que defender, é porque tem ataque. E desde os primórdios da igreja, a fé cristã, a visão cristã, a visão de mundo cristã sempre foi atacada. E esse ataque tem se intensificado. Mas nós não podemos ceder. Nós não podemos cair no pragmatismo. Nós não podemos ser pastores ou igrejas hedonistas em busca apenas do prazer. Fazer do prazer o centro da nossa vida. Há um filósofo que dizia, tudo me é lícito. E Paulo rebate dizendo, tudo me é lícito, mas nem tudo nos convém. Ok? Ele continua no versículo 4. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Judas está dizendo, olha, alguns se infiltraram no meio da igreja sem serem notados, e eles têm trazido uma desgraça para a igreja, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Porque onde o pecado abundou, a graça superabundou. Quer dizer que quanto mais eu pecar, mais graça vai ser derramada na minha vida? Não. Quanto mais graça tiver na minha vida, mais santo o cristão deve ser. Esse é o ponto. Efésios 2:8 diz, vós sois salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus. E no versículo 10 ele vai dizer que nós fomos salvos, não pelas obras, mas no 9 ele diz que nós fomos salvos não pelas obras, e no 10 ele diz que nós fomos salvos para as boas obras, e não pelas boas obras. Então, se alguém está de fato debaixo da graça, ele vai parar de pecar, de ter prazer na vida de pecado. Não quer dizer que ele não vai errar, ele vai acontecer. Mas ele vai sempre estar em luta contra o pecado, ele vai sempre estar resistindo. E quando ele pecar, ele vai correr aos pés de Jesus e pedir perdão, mas ele também vai mudar de vida. Ele não vai viver no prazer da prática do pecado, ele vai abandonar.
O abandono da prática, o abandono do prazer na prática do pecado é um sinal de conversão verdadeira. Mas muitos desses falsos pregadores, falsos cristãos, eles vivem na prática da imoralidade. Aí você vai ver N exemplos, é só olhar ao teu redor. Os camaradas no púlpito entregam profecia, têm visões, vê anjos, dão ordem a anjos. Nós já vamos entrar nesse assunto também. Mas quem olha, eles são os homens mais poderosos, os mais mansos, os mais queridos. Nossa, como eles ajudam os pobres. Mas quando você vai ver a vida deles, é uma imoralidade total. É um mau testemunho muito grande. Seus filhos, muitas vezes, vivem uma imoralidade incrível. Não se sujeitam ao evangelho, não se submetem aos pais. Isso é muito sério. Nós devemos tomar cuidado. O pregador tem que ter cuidado da sua casa, da sua família. Não quer dizer que um filho não pode errar. Ele vai errar. Mas o pregador, ele tem que ter a habilidade de ensinar a palavra aos seus filhos. Isso é muito sério. Vivem de forma imoral. E veja que ele diz que, sem ninguém perceber, eles entraram na igreja. Sem ninguém perceber. Esse sem ninguém perceber lembra-me a passagem do trigo e do joio. À noite, enquanto os trabalhadores dormiam, veio o inimigo e plantou o joio. E é isso que acontece no evangelho. Às vezes a igreja dorme. A igreja não faz manutenção na sua visão, nas doutrinas. A igreja não, ela dorme, ela cochila. E o que acontece? O inimigo vem e planta o joio. As heresias, os enganos, as mentiras. E é isso que nós temos que aprender a combater. Nós temos que defender a nossa preciosa e santíssima fé. Ele diz mais. Olha que interessante. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão aguardando o dia do julgamento. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Isso é Judas que está dizendo, não eu. 3 grandes exemplos ele dá aqui, 3 grandes ilustrações. Ele faz a igreja lembrar de que Deus tirou o povo de Israel do Egito com mão poderosa. Deus mandou 10 pragas, cada praga batia de frente com um Deus com D minúsculo dos egípcios, e a última praga, Deus desafiou Faraó, porque Faraó era tido como um deus no Egito. Faraó era tido como o Deus que dava vida a todo o Egito. E qual foi a última praga? O anjo da morte passou. Toda casa que não tinha a marca do sangue daquele cordeiro foi levado o primogênito. Que Deus fraco esse do Egito, né? Deus tirou o povo de Israel do Egito. Deus os fez atravessar o Mar Vermelho. Deus fez maravilhas. Mas Deus destruiu aqueles que não permaneceram fiéis a Deus. E Judas nos lembrou disso aqui, tá? Deus destruiu esse povo. Da mesma forma, anjos que não se submeteram à autoridade de Deus foram acorrentados, aprisionados em prisões, em trevas, e eles também aguardam o julgamento, o juízo de Deus. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que eram imorais e praticavam todo tipo de perversidade sexual,
também foram destruídas com fogo, a exemplo do julgamento que virá. Se isso, você que se diz cristão, você que se diz temente a Deus, se essas coisas não te fazem pensar, não chamam a tua atenção, não trazem temor no teu coração, o que mais vai trazer? Mas as igrejas estão cheias de pessoas dizendo que você é o centro do coração de Jesus. Mentira. Dizendo que, na verdade, eu não sou tão pecador assim. Sim, nós somos pecadores perversos, miseráveis. A Bíblia diz que as nossas melhores obras são trapos de imundícia. Nós temos que nos humilhar toda manhã, todos os dias, e pedir graça e misericórdia a um Deus poderoso. Não há outro Senhor, há só um. Estamos com igrejas cheias de entretenimentos nos púlpitos. Contadores de piada, show de stand-up, louco aí vestido de chapulim, falando um monte de bobagem. Relógio quebrado 2 vezes por dia tá certo. Quer dizer, não quer dizer que os hereges, tudo que eles falam de fato é uma mentira, é uma heresia. Tem horas que eles falam verdades, tem horas que eles falam coisas coerentes, e é aí que engana o povo. Mas tem horas que as suas loucuras são gritantes. E é nessas horas que nós temos que ficar atentos. Por quê? Porque eles vão nos arrastar para o abismo. Judas continua dizendo, da mesma forma, essas pessoas afirmam ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres espirituais. Então olha aqui, o perfil desses falsos profetas, desses falsos cristãos. Eles afirmam ter autoridade com base em sonhos, então a base deles não é escritura. Se eles te contarem um sonho que tiveram, uma visão, uma revelação, enfim, e você confrontar esse sonho, essa revelação com a Bíblia, eles não se submeterão. E vão rogar praga para você e vão dizer que você é rebelde e que você não é de Deus, mas quem de fato não está sendo de Deus. A base da nossa fé é a Escritura, a sã doutrina. Não é o sonho que eu tive, não é as emoções que eu estou sentindo, não é isso. A fé não se baseia em sonhos, em visões, em emoções, em anjos. Uma das maiores seitas que nós temos no tempo atual são os Mormons. E os Mormons surgiram depois de que o pai e o filho se apresentaram a Joseph Smith e um tal de anjo Moroni revelou para ele o novo evangelho de Jesus Cristo, o outro evangelho de Jesus Cristo. Isso em 1800 e pouco. Quer dizer, durante 1800 anos a igreja ficou no escuro. A igreja ficou sem sacerdote, sem pregador, sem ação de Deus. Deus ficou calado 1800 anos. Como que a igreja caminhou durante esses 1800 anos? Olha que loucura. E eles adoram o anjo Moroni. Bem, eles têm o livro dos Mormons em contraste às escrituras. Então eles não dão crédito às escrituras. Eles dão mais crédito ao livro dos Mormons. Eu fico com as escrituras, eu não fico com o livro dos Mormons. Eu fico com os conselhos de Paulo e não com os conselhos de alguém mormon. Eu fico com o Espírito Santo e não com o anjo Moroni. Paulo disse em Gálatas 1:8, ainda que nós ou um anjo traga outro evangelho, seja maldito. Diferente desse que nós já trouxemos, seja maldito. Que história é essa de outro evangelho, de novo evangelho? Então, toma cuidado com esse negócio de visão, de sonho, de revelação. Cuidado com esse negócio. Cuidado, porque o nosso coração é enganoso. Eu não posso servir a Deus por sentimentos. Eu tenho que servir a Deus. É claro que a minha fé vai ser envolvida, as minhas emoções, meus afetos, meus sentimentos vão ser envolvidos, mas a base da minha fé, o centro da minha fé, a coluna da minha fé, a rocha da minha fé tem que ser Cristo.
E Cristo se revela pelas Escrituras. Sabe por quê? Porque tem verdades na Bíblia. C.S. Lewis diz isso. Não. É outro. Steve Lawson disse isso. Há verdades na Bíblia que não são difíceis de compreender, mas são difíceis de engolir. Esse é o ponto. Nós vivemos numa geração hedonista em busca do prazer. Nós vivemos numa geração culturalmente marxizada. Ela sofre de delírios culturais. Ela está no politicamente correto, então ela não quer ouvir não, ela não quer ouvir arrependa-se, ela não quer ouvir você tem que parar de pecar, você tem que mudar de vida, você tem que se voltar para Cristo. Ela não quer ouvir isso. Ela vem para a igreja, coitadinha, ela quer ser mimada, ela quer ouvir palavrinhas que vão massagear o seu ego. Coitadinho de você, você está sofrendo, você é o centro da vontade. Tudo bem, Deus sabe que você está sofrendo, mas vamos à causa do sofrimento. Talvez você precise se arrepender, abandonar algumas práticas, se voltar para Cristo, negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Mas não é isso que esses pregadores ensinam. E eles acham que por ter sonhos, por verem anjos, mesmo que Paulo disse que se um anjo trouxer outro evangelho seja maldito, eles acham que são mais espirituais. Queridos, e não se submetem à autoridade, eles desprezam a autoridade e zombam nos seres sobrenaturais. Eles desprezam a autoridade. Qual é a maior autoridade da igreja? A Bíblia. Os apóstolos são a autoridade. Jesus Cristo e os profetas são a autoridade. Eles são a maior autoridade da Bíblia. Um pastor deve ser obedecido conforme a Bíblia ensina, enquanto ele for bíblico. Porque se ele abandonar a Bíblia, ele não deve mais ser ouvido. Não deve mais ser ouvido. Quando eu era novo convertido, tinha um missionário, e ele já não está mais no nosso meio hoje, mas ele dizia que Deus não usava mais os anjos para operar. E a intenção dele era boa, talvez. A intenção dele era de proibir ou coibir a adoração a anjos, que era demais na época. Eu lembro que em alguns cultos, se o pregador dizia Jesus Cristo está aqui, não havia reação na igreja. Mas se ele dissesse que ele estava vendo um anjo lá pendurado no ventilador, tinha irmão que era arrebatado, era coisa incrível. Então, esse pregador, esse missionário, teve a intenção de coibir essa adoração aos anjos. Porém, ele feriu as escrituras, porque ele dizia o seguinte, que os anjos não operam mais, não agem mais, após a ressurreição de Cristo. Bem, quando eu comecei então a ler a Bíblia, eu perguntei para ele, e o anjo que tirou Pedro da prisão? Depois da ressurreição de Cristo. E o anjo que desceu e falou com Paulo, quando Paulo estava sendo levado a Roma? Depois da ressurreição de Cristo. E a Bíblia diz que os anjos vão recolher a igreja no último dia. Bem, eu arrumei um inimigo. Ele ficou bravo comigo. Mas eu não abri mão das escrituras. Eu não adoro anjo. E não devemos adorar anjo. Mas eu não posso negar que Deus usa anjos. E a Bíblia diz que os anjos são sim ministros que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas isso está longe de você adorar anjo, venerar anjo. E se um anjo aparecer na tua vida, ele trouxer outro evangelho, ou trouxer algo que vá contra as escrituras, amaldiçoe ele. Amaldiçoe, é isso que a Bíblia diz. Por isso você tem que conhecer as escrituras. Para de ficar procurando esses profetas de internet. Esses profetas aí que vê o nome da pessoa. Deus está me mostrando, tem vitória, tem bênção. Deus está me mostrando. E fala em língua estranha. Nada contra línguas estranhas, mas porque Deus isso, porque Deus aquilo. Distorcem a Bíblia. Esses irmãos que procuram esses profetas são igual aqueles que vão lá no cartomante. Só que esses cartomantes são gospel. São adivinhadores gospel. E contra esses, a Bíblia não tem boas notícias.
Toma cuidado com isso. E zombam dos seres sobrenaturais. Você já viu cultos, reuniões, principalmente na televisão, em que os camaradas vão lá e entrevistam o endemoniado? E é incrível o que acontece, né? Eles entrevistam o endemoniado, eles humilham aqueles seres, zombam daqueles seres, porque eles são autoritários. Eles acham que eles são super, mega, ultra, hiper poderosos. Mas olha o que Judas diz a respeito disso. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel, se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas: o Senhor o repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Então, veja, Judas está trazendo à memória que o arcanjo Miguel, ele não zombou de Satanás. Ele não humilhou Satanás. Ele discutiu sim, mas ele, em um determinado momento, o que ele fez? Que o Senhor te repreenda. Isso é estar debaixo da autoridade de Deus. Existem demônios? Claro que existem. Eu já tive que expulsar demônios, tive que praticar exorcismo muitas vezes, mas eu nunca dei o microfone para o demônio falar. Eu nunca humilhei o demônio no sentido de abusar para querer mostrar que eu sou o poderoso. Olha, o demônio me obedece, o demônio me respeita, eu sou o poderoso. É o quê? Não é isso que a Bíblia nos aconselha a fazer. Se tiver alguém endemoniado, a Bíblia manda expulsar e acabou. Não tem que amarrar demônio, não tem que mandar o demônio ficar de joelho, não tem que mandar demônio fazer isso, fazer aquilo. É para expulsar o demônio. Expulse o demônio. E não exponha a pessoa endemoniada ao ridículo. Mas esse tipo de pastor, esse tipo de pregador, esse tipo de cristão, entre aspas, eles zombam dos seres espirituais. E Judas disse: zombam de coisas que eles não entendem. Fora os que dão ordem aos anjos: anjo vem aqui, anjo faz isso, anjo faz aquilo, anjo segura, anjo levanta. Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Isso é palhaçada, me desculpe, isso é circo. Isso é entretenimento. Claro que o simples vai se impressionar com isso. Você já viu um show de mágica? Eu adoro mágica. Mas é truque. Eu acho muito inteligente o mágico. O mágico faz coisas inteligentíssimas. Mas são truques. Esses falsos mestres fazem truques com auxílio de demônios para enganar, se possível, até os eleitos. Ele diz mais: como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e desse modo provocam a própria destruição. Veja, eles não agem segundo a Bíblia, segundo a palavra, mas segundo os seus instintos. E eles sentem, eles têm os seus instintos e muitas vezes acham que é Deus falando. Eles confundem seus instintos com a voz de Deus. E muitas vezes com a voz do diabo. Cuidado, para que nós não sejamos enganados. Vamos conhecer as Escrituras. Querido, dê valor a pregadores que abrem a Bíblia e pregam exegeticamente, expositivamente a Bíblia. Porque esse pregador te ama. Esse pregador quer ver você ir para o céu. Esse pregador quer ver você mudar de vida. Fuja dessas loucuras. Que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim, enganam os outros por dinheiro, como Balaão, e perecem em sua rebelião como Coré. A hora que você tiver um tempo, pesquise aí quem foi Balaão e quem foi Coré. Esse é o ponto. Eles estão nos passos de Caim, enganam outros por dinheiro. Sim, por dinheiro.
Veja, eu não estou dizendo que a igreja não pode arrecadar. Ela não só pode, ela precisa. E é justo o cristão contribuir com o reino. Deus quer isso. A igreja precisa sim falar de dízimo, ofertas, isso é bíblico, isso não é inegociável. E nós, como cristãos, devemos contribuir com o reino de Deus. Mas quando você começa a ver coisas estranhas, como objetos ungidos sendo vendidos em nome de um poder miraculoso, isso é pecado. Isso não vem de Deus. Isso é para tirar dinheiro, feijão mágico para curar coronavírus, colete do corpo fechado, rosa ungida, caneta ungida por R$1.000, vassoura ungida para fazer o mal fora da tua casa, colher de pedreiro para abrir negócio, para não sei o que. Ai meu Deus, é tanta loucura. Lá na Idade Média eles vendiam pelotas do barro do qual Adão foi feito, cravos da cruz de Cristo. A cruz de Cristo teve 3 cravos, mas eles tinham baril e tonéis e mais tonéis de cravos. Lasca da cruz de Cristo, dá para fazer uma ponte do Ocidente ao Oriente. Então, gente, isso é ilusão, é mentira. São indulgências. Hoje essas indulgências estão sendo desengavetadas com uma outra face, mas são as mesmas indulgências da Idade Média, da igreja lá do século 3, 4, quando ela começou a se corromper. É tantas loucuras. Então, o foco disso é dinheiro, né? Vende tudo o que tem para fazer o voto da fogueira santa. E eles têm astúcia, habilidade. Eles se aproveitam da fragilidade das pessoas, da necessidade, do desespero das pessoas, do medo das pessoas. Eles se aproveitam disso, da ignorância bíblica das pessoas. São como o Balaão e pertencem à rebelião de Coré. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições e celebrações ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono, duplamente mortas porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. São como ondas violentas do mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Olha só. E para encerrar, porque o vídeo já está longo, são murmuradores, o versículo 16. São murmuradores e descontentes que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos, contam vantagens em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Esse versículo é fantástico. São murmuradores e descontentes. Vivem murmurando, nunca estão contentes com nada. Que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. Eles não estão preocupados se você está bem, se você vai para o céu, se você está saudável espiritualmente, se você tem alguma necessidade. A preocupação deles é com eles. Eles vão te manipular, eles vão te usar com suas mentiras e heresias para eles ficarem bem. Dá uma olhadinha no Brasil. Quantos pastores milionários, bilionários. Dá uma olhadinha para o que eles pregam, a forma que eles vivem. Mas eles fazem sinais. Sim, Jesus disse, nos últimos dias, Satanás teria poder para fazer sinais e prodígios e maravilhas que, se possível, enganaria até os escolhidos. Tem outros textos que eu posso licitar, que Deus mostra, por exemplo, em Tessalonicenses ou Colossenses, agora não lembro
de memória, que há um povo que é rebelde, é Tessalonicenses, há um povo que é rebelde, que Deus mesmo os permitiu seguir o erro para o juízo. Cuidado, fuja desses falsos profetas. Contam vantagem em alta voz. Esse tipo de pregador é um tipo de pregador que ele nunca perde. Tudo que ele faz, ele conta vantagem. É um evangelho triunfalista, não triunfante. É triunfalista. É um evangelho triunfalista. Esse tipo de pregador, ele conta vantagem em tudo. Não é dar bons testemunhos. Não é realmente contar as bênçãos que o Senhor fez. Mas quando ele conta alguma coisa, não é porque o Senhor fez. É porque ele orou, é porque ele mandou fazer. Vanglória. Eu queria, o pregador da prosperidade, teologia da prosperidade, o bonzão aí. Por que você não vai pregar lá na Venezuela, resolver o problema dos venezuelanos? O pregador aí que diz que não pode ficar doente, que ele é o curandeiro, o poderoso, que cura todo mundo. Por que não vai nos hospitais curar as pessoas de Covid-19? Os poderosos aí, por que nós não vamos lá para Nigéria? Vai para Nigéria. Vai lá, né, que os muçulmanos matam os cristãos. Vai lá dizer para aqueles cristãos nigerianos no continente africano que muitas vezes passam grandes necessidades. Vai lá pregar a teologia da prosperidade para eles. Vocês não são os bons? Não são os grandão? Não é vocês que... É vocês falar e Deus assina embaixo? É vocês dar ordem e os anjos saem voando para cumprir? Engraçado. Engraçado que agora essas teologias perdem força diante da pandemia, diante das necessidades. E isso é Deus agindo contra vocês. Porque vocês, falsos pregadores, falsos mestres, vocês são a maior desgraça na terra. Os maiores culpados de Deus se irá são essas heresias, esses enganos. Mas Deus conserva e é justo para os fiéis. Só que os teus olhos devem estar focados em Cristo e não na terra. E eles bajulam outros para conseguir o que querem. Eles bajulam os outros para conseguir o que querem. Esse tipo de pregador e pastor nunca vai falar o que você precisa ouvir. Ele vai falar o que você quer ouvir. Que você é o centro do coração de Jesus. Ele vai falar coisas que você quer ouvir, não que você precisa ouvir. Porque a partir do momento que ele sabe que se ele pregar o que você precisa ouvir, quem sabe você não vai aplaudi-lo, quem sabe você não vai gostar dele, quem sabe você vai embora, quem sabe você não vai falar bem dele, mas ele precisa de você. Ele precisa muito de você. Então ele vai te bajular. Mas uma frase que eu li em algum lugar, e eu guardei essa frase: bajulador é igual carvão. Aceso, ele te bajula, mas ele vai te queimar. Apagado, ele te bajula, mas ele vai te sujar. Fuja dessas coisas. Leia a carta de Judas. 1, 2, 10 vezes. Leia 2 Pedro, junto com Judas. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, diante, Senhor, dessa palavra que o Senhor tem trabalhado na minha vida, eu peço a Ti misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia porque o nosso coração é duro e muitas vezes somos levados por ventos e doutrinas de demônios, conforme 1 Timóteo. Deus, guarda o nosso coração, guarda o coração daquele que me assiste. Traga sobre essas pessoas a Tua graça, a Tua misericórdia. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas. Livra-nos dos falsos profetas, livra-nos das heresias, das suas bajulações.
Ajuda-nos a não ceder às pressões populares. Aonde houver um pregador fiel à tua palavra, que ele seja cheio do Espírito Santo e ousado. Abençoe os cristãos fiéis e obedientes à tua palavra. Concede a eles a tua graça e a tua justiça, o teu amor, que eles possam permanecer firmes em ti, ó Cristo. Também quero orar por essa pessoa que está sofrendo nesse dia, quem sabe desespero, por sua situação financeira, econômica, devido a esses lockdown, essas dificuldades que o Brasil atravessa no momento. Tenha misericórdia, Senhor. Eu quero orar por aqueles que estão, quem sabe, doentes, ou que tem algum ente querido preso no hospital nesse momento, entubado, não só de Covid, mas de qualquer outra enfermidade. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor sopre saúde sobre essas vidas. Abençoa este povo, ó Deus. Abençoa estas vidas. Concede a tua graça e misericórdia a todos. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa te edificar, que o Senhor te guarde, se cuide, vigie, leia a Bíblia, pesquise boas referências, fuja dos falsos profetas, escapa-te por tua vida. O inferno é real, assim como o céu também é. Creia no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração, seja consistente na verdade e na fé, obedeça a Cristo. E no final, você será vitorioso. Seremos abençoados para a eternidade. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por tua paciência. Que Deus te guarde em nome de Jesus.